Horizonte, ela nos confronta a um cristianismo não medíocre, né? Um cristianismo não aquele acomodado, mas um cristianismo que muda, literalmente, né? E hoje, eu falando com uma das nossas ovelhas, eu utilizei uma referência chamada farol. Você pode achar, por exemplo, quem teve a oportunidade de ir a alguns países da Europa, claro, aqui tem, obviamente, nós temos a nossa costa é vasta, é imensa, uma das maiores costas do mundo, né? Para se dizer assim, né? Você pegar lá de cima, descendo até... Mas, por exemplo, se você for na Barra, você vê o farol. Se você for em Salvador, tem também o farol. Se você for em João Pessoa, tem um farol ali um pouco escondido. Então, tem vários locais, né, o farol. Né? Apenas a navegação aqui, ela é pouca na nossa costa. Se você for ali em Cabedelo, você vai ver o farol no mar, né? E vai ver alguns sinalizadores dentro do mar, chamados faroletes, né? São pequenos faróis que estão mostrando a posição das embarcações quando elas vão aportar, né? Vão chegar ao porto. Mas o farol, normalmente, eu vou utilizar uma expressão, os faróis mais antigos, né, ali na Europa, o primeiro mundo, eles ficavam, né, sempre são belos, bem cuidados, são bonitos para tirar fotos, né, você está ali, são imagens perfeitas. Mas se eu te dizer algo, a posição que ele fica é incômoda para todo mundo. E nunca ele está com ninguém, ele sempre está só. Ninguém está com ele. Ele é quem leva o vento forte, ele é quem leva a chuva, ele é quando o mar está revolto, é quem leva a pancada. Mas ele está ali manhã, tarde e noite. Não cessa a sua posição e a finalidade que ele tem. Ele não para um minuto, porque a finalidade que ele tem é conduzir as embarcações que estão distantes, que é ali a terra, pedras, ou alguns que estão a derivas, fora da costa, quando vê aquele facho de luz batendo longe, e eles vão começar a seguir, eles vão, ali chegamos à terra. Para quem já teve a oportunidade de entrar no mar, e numa embarcação você sai, quando você olha para trás, que você não vê mais a terra, você não vê o continente, bate assim um frio na barriga, sabe? Eu já tive essa oportunidade de fazer isso, e depois de umas meia hora andando assim para frente, quando a gente olha que não vê mais terra, não vê nada, só vê água, você diz assim, vixe, estou fora da costa. Aí o farol está lá. Ou seja, qual a finalidade dele? É conduzir aqueles que estão perdidos para um porto, é indicar que há buracos, que há pedras, que há perigo. Mas ele sempre está lá. Independente de ser um céu de brigadeiro, ou um sol de verão, ou uma tempestade de inverno. Ele continua fazendo a posição dele. Então, a palavra de ontem foi para nos chamar, ou colocar em órbita, a nossa necessidade de sermos esse farol, independente da situação. Porque quem nos chamou, quem nos proporcionou isso aí, foi Jesus Cristo. Aí hoje a palavra, ela traz assim para nós os Salmos 139. Eu não vou ler todo, apesar que não é grande, são 24 versículos, mas é extremamente importante para nós esses Salmos. E você entender a finalidade dos Salmos. Eu vou ler um pedaço dele e eu gostaria que você estivesse acompanhando. Ele começa assim, ó Senhor, tu me sondas, ou tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tu conheces.
Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. Elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu descer deserto, que as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como um dia. Pois as trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Pois criastes o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias me foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia quando acordo. Ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Só um minuto. Homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, o Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, queridos amados, terminei lendo o Salmo 139 todo. Então, nesse momento, o salmista, ele pede que o Senhor o sonde. Se tem algo que não agrada a Deus, esquadrinha, ou seja, corrige esse. Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de ontem, ela nos remete a uma posição. Né? Qual a posição que nós somos chamados? Por qual posição nós fomos libertos do pecado? Qual a posição que Jesus Cristo foi morto naquela cruz? Exclusivamente para que eu e para que você possamos ter vida. Então, esse momento da palavra que diz hoje, intimidade com Deus, e reportas o livro de Salmos, capítulo 139, é interessante quando ele vem nos sondar. Até mesmo se eu dissesse assim, vamos morar numa casa, né? Qual o primeiro pensamento quando você vai morar numa casa que você está alugando, que você não viu só de foto? É comprar um material para fazer a limpeza da casa, né? Ver se os bocais têm iluminação, é saber se
se tem lâmpada neles para de noite você não estar no escuro. Você vai comprar um material de limpeza para limpar a casa, cuidar logo para quando você colocar suas coisas em sua família, está tudo bem. Não é assim não, meu irmão. E por que quando a gente fala da palavra de Deus, que nós vamos ser templo do Espírito de Deus, nós não permitimos que o Senhor limpe essa casa? Que Ele purifique esta vida, para que o Espírito dele venha habitar em cada um de nós. É só a gente conseguir entender as duas coisas. Então, quando o salmista, ele se derrama diante de Deus e pede que o Senhor o sonde, porque o Senhor conhece, ainda na formação do ventre da sua mãe, que nada se escondeu do Senhor. Não importa se ele está em cima, se ele está embaixo, não importa se ele está nas profundezas do oceano, o Senhor o conhece. O Senhor sabe tudo que ele pensa. Então, se é assim, então com nós também será assim. Ele conhece. E eu vou passar a leitura desta noite do manancial, que tem por tema intimidade com Deus. E qual que é a nossa intimidade? Qual é a nossa intimidade com o Senhor? Como diz o autor do manancial na data de hoje, ela se detém no versículo 23 e 24, quando diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, no momento que ela pede, que o salmista pede que o Senhor o sonde, nesse mesmo momento ele autoriza que Deus o corrija. Nós queremos ser corrigidos pelo Senhor? Vamos lá. Vamos fazer algumas observações e vamos andando. Em casa, compartilhamos nossa intimidade. É o lugar onde crescemos e adquirimos a bagagem que levamos para toda a vida. Ponto, né? Vou deixar aqui parado e vamos fazer um comentário. Vamos dizer a mim que você nunca teve uma vida cristã, nunca foi acompanhado pelo Evangelho. E aí no momento que você entrega a sua vida, ou você em algum outro momento, você cresceu num lar evangélico, você cresceu indo para a igreja, chegou na juventude, os amigos te convidaram, ou você se aborreceu, você deixou a igreja, deixou o Senhor por um momento, e aí hoje, tempos depois, você se reconcilia, você volta para a casa do Senhor. Você pede perdão ao Senhor e volta para a casa do Senhor. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer. Sabe quem primeiro vai ver as mudanças em nossas vidas? Não somos nós que temos que dizer que agora eu sou cristão, que agora eu sou crente, que agora eu sou religioso. Não, eu não vou beber isso porque agora eu sou cristão. Não, não vou fazer isso. Não, não precisa isso ainda. Porque são os nossos módulos de agir dentro de casa, que a minha esposa vai ver se eu sou diferente ou não. Que os meus filhos vão ver se eu sou diferente ou não. Ou vice-versa. A autora, quando coloca, em casa compartilhamos nossa intimidade. Como é que você se comporta em casa com a sua esposa ou com seu esposo? Você a trata bem? Você está sempre ali cuidando dela, cheirando, abraçando? Não, pastor, eu não gosto dessas coisas não. Pois é. Tem que aprender a gostar. Até mesmo porque em Gênesis, quando nós vamos nos juntar, assim diz Moisés na palavra do Senhor, ele diz que agora tornar-se uma só pessoa. Uma só pessoa. Então, como é que eu tenho um relacionamento em casa, seja com a esposa ou com o esposo, com os filhos, e a gente não se relaciona bem? Como é que eu posso dizer, como é que eu posso contextualizar a minha ida à igreja, o aprendizado da palavra, se na minha casa, no meu reduto, no meu Israel, eu não consigo mudar? Como é? Então, a primeira prova para nós não é na igreja, é em casa. A primeira prova não é dizer assim, irmão Mariano, eu vou fazer parte com o senhor do evangelismo. Primeiro é em casa. Literalmente em casa.
Então, é ali também que as pessoas que nos conhecem bem sabem com que cara acordamos, se comemos muito ou pouco, pelo que brigamos, como somos verdadeiramente. Me dá só um minuto que eu vou fechar a janela, porque eu acho que tem um carro de som passando aqui. Vão pensar que eu estou tocando a música de São João no meio do culto da igreja, né? Só um segundo. Pronto. Não sei se vai ficar melhor, mas vamos continuar, né? Hoje, então é o que eu quero dizer assim. Quem está em casa sabe quando a gente se levanta, sabe quando a gente come, sabe o que a gente gosta, sabe o que a gente não gosta. Então é dentro de casa que começa. Lembra da palavra de Deus quando diz assim: olha, quem é. Primeiro nós precisamos conquistar nossa Jerusalém, depois a Judéia. E quem é de missões sabe o que, é que eu estou falando, né? E aí depois até os confins da terra. Então a primeira reação de uma mudança é dentro de casa. É a forma que a gente fala, é a forma que a gente trata, é a forma que a gente conduz. Né? Porque eu confesso a você, sinceramente eu confesso a você, como que eu posso dizer que estou pastoreando? Como que eu posso dizer que sou uma nova criatura se eu não vivo isso dentro da minha casa? Então, essa é uma grande tarefa que Deus nos dá, que Deus nos proporciona até, né? Como exemplo, como é que eu vou querer que o meu esposo um dia seja alcançado pelo Espírito Santo e venha entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quando ele vê mudança na minha vida como esposa. Como é que agora a minha esposa vai ver uma mudança de Jesus Cristo na minha vida? É quando eu tratá-la bem dentro de casa. Isso aí é depois filhos, é tudo. Por que, que a gente sofre hoje? Nós temos idosos na igreja, que estão na igreja há não sei quantos anos, e os filhos estão no mundo. Então a gente precisa avaliar isso. Porque os nossos filhos, desculpa aí o som, mas eu não tenho o que eu fazer, né? Não tenho o que eu fazer, só um minuto. Infelizmente, não tem mais por onde ir. Tá passando na rua aí, vai. Mas vamos continuar, vamos para frente, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E esse farol é você dentro da sua casa. A pancada vem e você tá ali seguro. Lembra da palavra de ontem, Gálatas capítulo 5, versículo 22? Está aqui na palavra de hoje. Então é a intimidade que eu busco com Deus, conforme o Salmista capítulo 139, né? O Senhor sondar as nossas vidas e nos proporcionar uma mudança de caráter, de comportamento. Não preciso dizer que eu sou religioso, porque contra as leis do Senhor não há mais nada. Então é isso que eu quero te pedir nessa noite. Ontem o tempo me sucumbiu muito rápido, mas essa mudança, obrigado Tamires, essa mudança de uma extrema importância. Lembra quando o pastor de vocês dizia assim: meus irmãos, nós temos que ser diferentes. Essa diferença, alguns entenderam, outros não. Continua do mesmo jeito. É feito gado no mato. É só empurrar. Quando o primeiro for, o resto vai atrás. Infelizmente. A necessidade de ser diferente começa em casa. Aí, lembra que no começo da nossa fala eu utilizei a expressão do farol? Porque em casa você vai levar a pancada. Vai ter céu de brigadeiros? Vai ter aquele momento gostoso? Vai. Mas vai ter um momento sempre de rachar, de bater. E você não pode abrir da posição do qual você foi chamado. Você foi chamado, em primeiro lugar, para restaurar a sua casa. Você foi chamado por Deus, não foi para ganhar o mundo. Primeiro você vai ganhar a sua casa, a sua família. Primeiro Deus vai te usar. Eu digo você, obviamente, porque você passa a ser coparticipante do reino do Senhor. Né? Nós vamos ser só o agente.
Nós vamos ser usados por Deus para esse momento. Então, é essa intimidade que é extremamente importante na palavra de Deus aprendermos. Quando ele diz esquadrinha, meu irmão, você já foi numa marcenaria para entender o que é esquadrinhar? Porque ele mede tudo um lado do outro, puxa, traz, volta. Porque se tiver errado, a porta ou a janela ela fica empenada. Não fecha. Aí vem aquela famosa gambiarra. Não, passa aqui um negocinho aqui, vai comendo a madeira, comendo até ela sair aquela barbenhazinha que tem, para ela poder abrir e fechar. Aí é gambiarra. No céu não tem gambiarra não. Só tem um caminho, que é através de Jesus Cristo. Então, é preciso entendermos quando ele diz assim, soma e esquadrinha. Então, quando ele diz esquadrinha, ele vai me puxar de todos os ângulos e o que tiver errado ele vai tirar. Nós estamos preparados? Então, voltando agora para o contexto, no que traz hoje a nossa missão, né? É ali também, estou falando da casa, né? É ali também que as pessoas nos conhecem bem, sabem com que cara acordamos, se comemos muito ou pouco, pelo que brigamos, como somos verdadeiramente. Então, que adianta eu discutir dentro de casa e eu chegar na igreja, não, meu irmão, tudo em paz, tranquilo, e eu não sei nem se eu vou chegar em casa em paz. Que às vezes a gente não fica nem dentro do santuário, fica ali em volta do santuário, conversando com um e com o outro, esperando o culto acabar para poder ir para casa. Porque o diabo trabalha assim, para nos tirar da presença de Deus. Se os de casa conhecem nosso caráter, imagine o Senhor que tem acesso ao nosso coração. Essa relação íntima de conhecimento que Deus tem sobre nós nos dá a sensação de segurança, pois Ele está conosco nos melhores e nos piores momentos de nossas vidas. É Ele que está ali. Até mesmo porque a palavra diz, meu amigo, meu irmão, meu filho, onde você estiver, lá estarei contigo. Só precisa que o nosso coração, a nossa vida, esteja esquadrinhada com o Senhor. Pastor, eu não consigo entender quando o senhor fala isso. Faz uns 2 meses que eu venho falando sempre de 3 jovens. Aliás, 4 jovens. Melhor, 5 jovens. Comecei falando de Mesaque, Abidnego, depois fui falar de Daniel, depois fui falar de José. Nos momentos mais difíceis da vida deles, quem estava com eles? Foi o Senhor. Então, em nenhum momento o Senhor desampara o justo. Em nenhum momento o Senhor desampara aquele que Ele está chamando para estar na posição de farol. Ele só quer que a gente permaneça firme, porque quem vai cuidar da situação externa é o Senhor, porque dentro é Ele que já está. Por isso que Ele diz que Ele habita em lares puros. Entendeu agora? Vamos continuar. Ele nos conhece desde a formação e nos fez únicos. É por isso que quando a gente faz o digital, pode ter trilhões de pessoas, cada um só tem a sua digital. Não tem como outra pessoa ter a mesma digital minha. Digital é o único momento que só uma pessoa tem. Nós podemos ter sangues iguais. Nós podemos ter pensamentos muito parecidos. Muito parecidos. É preciso entender a necessidade que nós somos diferentes. E essa diferença Deus construiu um a um. Nós não somos robôs. Um a um foi criado pelo Senhor. Então Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe os meus planos, Ele sabe os teus planos. Ele só não entra como ladrão, porque Ele é educado. Entendeu agora? Ele diz assim, ó,
Eis que estou à porta e bato. Ele está só esperando você abrir, para que ali ele faça morada. Como disse o irmão Lúcio, é muito fácil isso aí. Simplesmente ficar na oração pedindo perdão. Mas é preciso ter ação, né, Lúcio? Precisa ter a ação do perdão. Não é da boca, mas é da ação. O irmão Lúcio está corretamente na sua fala. Então, a relação de intimidade relatada neste salmo nos conduz ao final dele. O salmista pede ao Senhor que o sonde. Ser sondado é um desafio, pois implica ser confrontado naquilo que estamos confortáveis. Né? E o que é isso aí? O que é essa situação agora de ser? Você está confortavelmente numa posição, aí o Senhor te sonda e diz, desse jeito está muito bom de você me seguir. Então, eu vou tirar o que você tem. E aí, você está preparado? Temos histórias assim? Temos o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo. Temos confortavelmente. E ele, quando ele escolheu os seus discípulos, todos tinham suas obrigações, todos tinham suas tarefas. Não tinha nenhum desocupado ali, não. E todos deixaram o que tinha para obedecer o chamado de Jesus Cristo. Todos. Jó tinha tudo. Esposa, filhas, gado, terra, propriedades, empregados. E todos os dias ele levantava de manhã, Senhor, perdoa os meus filhos se pecaram contra ti. Ponto. Porque ele ouvia falar desse Deus. Ele não conhecia esse Deus ainda. No momento que ele perde tudo e ele permanece firme diante desse Deus que ele ouvia falar, ele disse, agora eu conheço ele. E o que aconteceu depois de toda a tempestade, depois do grande deserto que Jó passou? O que aconteceu? Então, meu querido e amado irmão, se Deus te convida para um confronto, confie nele. Fecha os olhos e pula. Porque quem vai te segurar do outro lado não é o seu raciocínio. É o Senhor que vai estender a mão para te segurar. Só precisa confiar. É difícil, é um bocado, mas é importantíssimo para o crescimento de nossas vidas. Então, confia no Senhor. As pessoas conhecem as boas ações que fazem, mas o Senhor conhece nossa intenção. Elas conhecem nossa inteligência, mas o Senhor sabe quando atribuímos esta inteligência a Ele ou a nós mesmos. Pedir para o Senhor nos sondar é permitir que Ele acesse as áreas da nossa vida que escondemos das pessoas e até mesmo de nós mesmos, que foi o que o irmão Lúcio disse. Né? Então, é abandonar os maus caminhos para andar nos caminhos dele, do Senhor. Somente Ele tem acesso total à nossa vida. Só Ele. Mas Ele não nos obriga a fazer a sua vontade. Lembra quando eu falei que Ele não é igual ao ladrão? Ele diz, eis que eu estou à porta aí. Agora, tem algumas pessoas que confundem a palavra de Deus. E é natural, porque o diabo ele trabalha nesse âmbito de confundir a interpretação da palavra de Deus. Eu posso vir do jeito que eu estou, lamacento, imundo. Vou dar já um exemplo. Eu venho. Mas no momento que eu venho para a presença de Deus, eu não permaneço mais imundo, lamacento, sujo. Porque Ele vai me lavar. Então, os hábitos que eu tinha de me emporcalhar, eu não posso ter mais na presença de Deus. Porque Ele não comunga com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Entendeu agora? E aí eu vou dar um exemplo para você entender mais fácil. Lembra daquele pai, quando o filho disse, parte a minha parte? Poxa, pastor, a redundância? Não. A parte da herança dele.
E aí ele foi para Gandalheira mesmo, foi usufruir do jeito que ele quisesse, com os amigos que ele achasse que tinha. Quando acabou tudo, que ele estava lá na sarjeta, na lama, comendo dejeto de porcos, que é o que sobrava para os porcos. Aí ele lembrou-se do pai, lembrou-se de Deus, pediu perdão a Deus. E quando ele voltou para casa, claro que ele vinha imundo, com a roupa maltrapilho. Foi o que o pai dele fez. Você sabe me dizer o que o pai dele fez? Na mesma hora mandou chamar os servos e servas, corre, prepara ele, dá um banho nele, coloca roupas novas nele e coloca um anel no dele. Porque isso é uma posição de honra. É esse exemplo que Deus quer para cada um de nós. Posição de honra. Ele nos limpa do pecado. Ele nos purifica da imundície que é nas nossas vidas. Por isso a importância de pedir, Senhor, sonda-me. E se necessário, esquadrinha o meu caminhar. Para que eu caminhe na tua perfeição. E aí eu possa ter a certeza da vida eterna com Cristo Jesus. Ele ainda coloca assim, para que eu possa concluir a palavra de hoje à noite. Quando somente Ele tem acesso total à nossa vida, mas Ele não nos obriga a fazer a vontade dEle, é uma escolha pessoal. Então, eu queria te pedir assim para me concluir. Escolhe bem o que você quer. Não escolhe pelos teus olhos ou pelo prazer que você acha que vai ser bom. Não. Escolhe bem. E o escolher bem não é aqui, mas é estar na presença de Deus. Então, você acha que para Zaqueu, aquele jovem de uma estatura pequena, ele escolher ouvir a voz de Deus? Os seus discípulos se incomodam quando o Senhor disse que ia para a casa dele e que naquele dia houve salvação e eles param? Não vimos. Não vimos ninguém ir lá para frente, ninguém pedir. Não vimos milagre ser feito. Hoje houve um milagre nessa casa, porque houve salvação. Mas houve uma salvação verdadeira, genuína. Houve um arrependimento genuíno. Zaqueu, ele devolve tudo que ele tirou indevidamente e ele recompensa quem ele tirou. Ou seja, ele se desapega às coisas materiais porque ele sabia, ele entendeu, ele foi sondado, ele foi medido de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. E naquele momento ele achou que o que tinha ali não levaria para a glória de Deus. Mas a necessidade de estar na presença de Deus, ele teria que desapegar-se de tudo aquilo ali. Entendeu agora? Zaqueu foi medido de uma ponta para outra. E o Senhor disse, ali houve milagre. Então, concluo a palavra de hoje dizendo, pedir para o Senhor nos sondar é permitir que Ele acesse as áreas da nossa vida que escondemos das pessoas e muitas vezes até de nós mesmos. E quando Ele sondar, esquadrinhá-las para que possamos viver e viver bem. Então vamos orar. Eu convido mais uma vez a estarmos orando pela Fabiana, a saúde da Fabiana, pelo Edson, que ainda está hospitalizado, pela irmã Joaninha, que está se recuperando, pela irmã Severina, que está se recuperando. Duas Marias, uma Maria é a mãe da irmã Nilda, né? E a outra é a mãe da irmã Kátia. Se alguém tiver mais algum pedido, por favor, coloque aí, nós vamos orar e estar encerrando a nossa palavra de hoje, o nosso culto de hoje. E não vai embora, amanhã tem mais. E a semana toda nós vamos ter culto para entender que nós precisamos estar na presença do Senhor. Então, há mais alguém? Se não há, querido e amado Deus, rogamos a Tua presença, Senhor, ainda pedindo o Teu cuidado pela saúde da Fabiana, do Edson, do Vitor Hugo, da Maria, a mãe de Nilda, da Maria, a mãe de Kátia. Agradecemos pela saúde do irmão Luiz, da recuperação,
do Luciano, do Ivan. Permanece pondo a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos hospitais. Tem misericórdia, Pai, de cada um deles. Rogamos a Ti nesse momento as Tuas bênçãos para que possamos permanecer sendo protegidos, guardados pelo Teu poder. Livra as nossas famílias, livra a nossa filha, Senhor, que está no hospital. Restaura a saúde da nossa esposa. Permanece cuidando de cada um dos Teus filhos, para que possamos sentir e ver o Teu agir sobre cada um de nós. Nos dar uma semana de paz, nos dar uma noite maravilhosa. É dessa maneira que Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos amados irmãos, a irmã Sueli, ela teve uma indisposição intestinal, mas ela está bem melhor, irmã Fabiana, bem melhor mesmo. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, uma noite de paz, Deus esteja guardando vossas vidas e as vossas famílias. Lembre-se, nós temos um chamado, e esse chamado começa dentro de casa. Fiquem com Deus.